Vou pregar uma palavra sobre destino, alterar o destino. Alterar o destino. Deus quer alterar o destino. Deus quer movimentar. Deus quer fazer. Deus quer realizar. Gênesis capítulo de número 35. E eu vou ser bem prático, tá, irmãos? Mas eu preciso falar essa palavra com os irmãos essa noite aqui. Deus me levou essa palavra, eu até ministrei em alguns lugares já, durante alguns dias aí. Eu preciso que ninguém perca essa palavra, porque essa palavra vai alterar o seu destino daqui para frente. Eu preciso que você eu preciso que você esteja atento. Amém? Gênesis 35, quem encontrou aí, diga amém. Não está proibido na glória a Deus. A máscara, não é possível que a máscara vai fechar sua boca. Amém? Dá uma glória a Deus. Isso, igreja. É assim que funciona. 35, verso 16 a seguir. Podemos ler? Diz assim o texto da palavra. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, deu à luz Raquel a um filho cujo o nascimento dele foi penoso. Em meio às dores do parto, disse a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Repita comigo: seu pai lhe chamou Benjamim. Responda com mais vigor, com aquela característica de gente que vai morar no céu. Amém? Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Essa é a história do patriarca, parte da história do patriarca Jacó. É uma parte interessante da vida dele, porque aqui ele vai passar uma experiência com a mulher que ele mais amou na sua vida. Raquel foi uma pessoa na vida de Jacó muito amada por ele. E a Bíblia relata que nesse trecho da vida dele, a mulher está grávida do seu segundo filho, do seu caçula, que é o Benjamim. Jacó também fora pai de José, mas agora nasce Benjamim. No nascimento dessa criança, a Bíblia registra que ela teve complicações no seu parto. E na hora de trazer à luz a criança, a parteira disse: olha, a criança nós vamos conseguir salvar. Ela vai nascer. E é fato que a criança nasceu. Quando a criança nasceu, ela colocou no braço da mãe. A mãe nos últimos momentos, porque a complicação piorou, as dores pioraram, e ela veio a óbito. Mas antes de vir a óbito, ela colocou o nome na criança e chamou o menino de Benoni. E quando ela coloca o nome de Benoni, Jacó automaticamente fica sabendo que ela morreu, e vai lá e pega a criança no seu colo do lado direito dele, deita o bebezinho do seu lado direito e altera o nome do menino de Benoni para Benjamim. E é interessante pensar, porque o significado de Benoni é filho das minhas aflições, filho das minhas dores, ou seja, filho da minha dor. Jacó não aceita isso e altera o destino do menino,
colocando o nome de Benjamim, e ao colocar o nome de Benjamim, ele altera totalmente o destino, o futuro daquela criança, porque Benjamim significa filho da minha força, filho do meu lado, do meu lado direito, filho do lado que eu mais me apoio, filho do lado que eu mais faço força. Todos nós temos um lado que é mais forte do que o outro. Se você for canhoto, talvez você se apoie mais do lado esquerdo e aí faz as coisas com mais força do lado esquerdo. O canhoto chuta bem de esquerda, o canhoto escreve bem com a esquerda. Então assim, é o lado que ele tem mais força. Benjamim, ao ter o nome alterado, ele vai receber essa característica. Vai ser um filho que vai ficar do lado do pai, para ser esse apoio e essa força na hora que o Jacó precisar. Isso é muito fato, porque quando o Benjamim cresce, na época que ele está grande, homem feito, há uma recessão no país, no povo, e há uma fome muito grande. Nessa época José era governador lá no Egito, um dos seus irmãos que foi vendido e traído por eles. Nessa época José só amoleceu o coração para recepcionar os irmãos e abençoar o pai juntamente com os seus irmãos, quando Benjamim chega lá. Ele manda chamar Benjamim, e aí os irmãos vão lá na casa de Jacó, volta com esse menino Benjamim, e quando Benjamim entra no Egito, o coração de José amolece para perdoar todos os irmãos e trazer 72 pessoas juntamente com seu pai, trazer o povo da sua família e colocar na terra de Gósen para eles cuidarem do gado e serem bem sucedidos ali naquela região do Egito. Enquanto aquele faraó foi vivo, o povo de Israel cresceu, prosperou. Mas José só quebranta a partir da chegada de Benjamim. Então Benjamim foi uma espécie de filho que deu sustentabilidade para Jacó na hora do período mais instável da vida dele. Então, ao alterar o nome, ele não estava apenas trocando um nome pelo outro, ele estava alterando um destino. Ele não estava negando o nome dado por Raquel, e nem desprezando a ideia ou a sugestão de Raquel. Ele estava alterando o destino daquela criança. E é interessante, viu, meus irmãos, porque nós vamos perceber que a diferença de Benjamim para Benoni não é apenas essa questão de ser o filho do lado direito. Abra Gênesis 49, verso de número 27. Eu tenho que dar essa introdução para a gente ministrar aquilo que Deus quer na nossa vida e alterar o nosso destino, amém? Gênesis 49 é o capítulo onde Jacó vai abençoar os filhos no final da vida. E quando ele vai abençoar os filhos no final da vida, ele impetra uma bênção para esse Benjamim. Veja a bênção que ele declara para ele no final da vida. Gênesis 49, verso 27. Abra comigo na tela e comigo no coração e na sua Bíblia aí, ou na Bíblia escrita de papel aí, ou na digital. Só não vai para o Zap, em nome de Jesus, e nem para as outras redes sociais. Se tiver a Bíblia no celular, pode usar. Só não compete com WhatsApp, Facebook, nem nada, tá bom? Amém, igreja? Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o seu despojo. Olhando assim, não é meio estranho a bênção que Jacó impetra sobre seu filho? Ele chama o menino de lobo. Então há uma característica que Jacó está sendo revelada na vida de Benjamim, que foi impetrada pelo pai desde o seu nascimento. Porque quando você coloca o nome numa criança, você está dando o destino da criança. Toma bastante cuidado, quem vai colocar nome nos filhos aí, tenha cuidado, porque você está colocando o destino daquela criança. O nome sempre tem muito a ver com aquilo que a criança vai ser. Presta atenção, porque eu vou dar umas características rápidas. Então eu preciso que você olhe para mim. Nós não somos muito fã de lobo. Quando a pessoa chama o outro de lobo, fala: misericórdia, aquele ali é um lobo.
A gente já fica preocupado, por quê? Porque nós somos considerados ovelhas, e ovelha é comida de lobo. Então o rebanho do Senhor não é muito afeiçoado aos lobos. Mas na perspectiva de Benjamim, essa bênção que o seu pai colocou é algo que peremptoriamente se parece com ele. Lobo, aqui na vida dele, fala da ligeireza, da rapidez, da perspicácia e de alguns detalhes. Eu vou falando para você presta atenção. Primeiro, eu lendo algumas características de lobo, fui descobrir que lobo não caça apenas quando está com fome. Lobo caça por resistência e por persistência. Ele não sai à caça desesperado porque ele está com muita fome e aí já tem que atacar a presa. Não, lobo espera a hora certa. Lobo espera até um dia, meio-dia, tranquilo. Ele nem se preocupa se a presa está vendo ele. Ele vence a presa na resistência e no cansaço, até ele encontrar o melhor horário para poder atacar. Então ele tem muita resistência na hora da caça. Não se parece com algumas pessoas que saem apavorado atrás de uma bênção. E não aguenta esperar e qualquer coisa ele abraça. Você já viu aqueles irmãos que oram querendo uma bênção, aí ele vai atrás dessa bênção, e aí a primeira coisa que ele está encontrando, ele fala, acho que é isso mesmo, já vou pegar logo porque não aguento mais. Aí ele escolhe uma irmã aí, desesperada, depois ele casa, aí ele fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ou então vice-versa. Eu conheci um missionário que ele estava fazendo a obra de bicicleta e muito abençoado, Deus usava muito ele. Aí ele falou, olha, preciso de Deus me dar uma moto, porque não sei o quê. E aí, naquele desespero de dar uma moto, fez umas gambiras, ficou devendo. E uma pessoa foi e empurrou uma moto nele, tinha trocado só os anéis. Mas depois de umas 2, 3 semanas, ele descobriu que a moto fumava mais do que aquela parecia um trem, aquelas maquininhas fumaça, e o motor fundindo, e desesperado, ele percebeu, aí daí a pouco está com os documentos atrasados, aí ele põe a Bíblia amarrada numa cordinha, vai para pregar numa congregação, a Bíblia cai, a placa da moto cai, ele ficou preso numa blitz. Aí ele falou, sabe de uma coisa? Eu pensei que isso aqui era uma bênção, e isso é uma maldição na minha vida. Quando eu estava com a minha bicicletinha, Deus estava honrando, o negócio estava bom, eu apavorei para comprar isso aqui, peguei maldição. É assim. Não tem a estratégia do lobo, esperar para dar o bote na hora certa e pegar aquilo que é de Deus para a sua vida. O lobo caça por resistência, não por fome. Mesmo que você esteja com fome, irmão, resista mais um pouquinho. Mesmo que você esteja ansioso, aguenta mais um pouquinho, que Deus tem negócio melhor do que essa tramóia que você está querendo fazer aí. Agora, quem já fez aí, fazer o quê? Agora é só orar. Dá glória a Deus aí, senão pensar que você não está entendendo. Lobo tem glândulas odoríferas. O que é isso? Embaixo das patas dos lobos tem uma saliênciazinha, que são umas glândulas entre um dedo e outro. Aonde ele passa, ele deixa a marca solta. E aquela marca solta um cheiro, um odor. Para quê? Porque se ele for uma distância muito longa, no meio de matos, e ele perder um pouco da noção de onde ele está, os outros lobos da alcateia podem encontrá-lo. Então a marca dele deixa um registro para que os outros também o encontrem. Então aonde você passar, você pode estar até longe, você tem que deixar uma marca boa, um sinal, para que as outras pessoas possam te encontrar. Não se esconde, porque ele deixa um rastro que denuncia onde ele está. Então, quando ele chama Benjamim de lobo, ele está dando essas características. Lobo tem ouvido aguçado. Foi feito um teste nos Estados Unidos e diz que o lobo tem capacidade de ouvir uma folha cair a 300 metros. Uma folha. Ele escuta bem. O lobo tem visão noturna, ele consegue enxergar à noite e caçar à noite também. Andar à noite, correr à noite, se defender à noite e caçar durante a noite. Quando os outros animais têm dificuldade em enxergar, o lobo não. O lobo sabe e
consegue enxergar, a ótima visão noturna dele. O lobo tem olfato apurado. Nessa pesquisa que eu li, o lobo ele tem uma característica tão tremenda que ele consegue escolher e ele consegue saber que tipo de presa, se é pequena, se é grande. Pelo olfato ele descobre que tipo de presa ele quer caçar. Escolhe até o alimento. Então ele escolhe o que ele quer comer. Nós também precisamos saber isso. O que você tem se alimentado? Que tipo de comida você tem comido? Hã? Ou você vai comendo tudo quanto é coisa na internet, no Facebook, no YouTube? Você vai comendo qualquer comida, qualquer profecia serve, qualquer revelação vai engolindo para você ver. Daqui a pouco você está azedo, com o intestino estragado, passando mal, espiritualmente falando. E agora já vem o Natal e o Ano Novo também. Toma cuidado na comida física para você não passar mal também. Eu já dou o recado completo. Que às vezes você quer comer uma meia banda de uma leitoa, não dá certo, irmão. Vamos começar um pedaço. E olha, meu Deus, e é uma dificuldade pra gente, né? Porque hoje um irmão assou uma pancetinha assim, tava crocante, eu fui comendo. Eu falei, agora tem que parar, senão não tem como eu pregar à noite. E não podia estar pregando isso aqui se eu tivesse exagerado. Ele escolhe a comida, ele escolhe o alimento. Crente também tem que ser assim. Lobo tem uma característica que os seus pelos têm duas camadas, uma mais grossa e uma mais fina. Essa camada do pelo mais grosso é resistente à sujeira. A camada mais fina da parte de baixo é resistente à água. Por exemplo, se ele passar perto de um barro e uma poça de lama atingir o lobo, ele só chacoalha assim, a terra não fica no pelo, porque o pelo é grosso e não segura barro, não segura sujeira. Então ele é resistente à lama, à sujeira. E a parte fina dos seus pelos é resistente à água. Quando a água cai, não deixa ele umedecer, ficar úmido, umedecer, para ficar pesado, para que ele perca a velocidade. Então ele tem esses pelos assim. O lobo tem saliva curativa. Se o lobo passar em algum lugar, um arame ou alguma fera atacar o lobo e ele se machucar, a maioria, alguns animais têm isso também, cachorro, esses outros animais têm também, mas o lobo é mais. O lobo começa a lamber, ele começa a automaticamente ficar curado. É como se fosse uma penicilina, a saliva do lobo. Então isso tem uma lição. A cura que nós precisamos, muitas vezes, está dentro de nós. Nós temos algo dentro de nós que nos cura. Não fique procurando cura em alguns lugares, em algumas pessoas, quando Deus já te deu a cura através da palavra que já está dentro de você. Só falta você tomar um posicionamento e ser curado, porque você está às vezes com o remédio dentro de você. Então essas são algumas características do lobo. Por isso que Jacó falou: Benjamim, você é lobo que despedaça a presa. Sai para caçar de manhã e à tarde reparte os despojos. Então o Benjamim, ele sai para caçar e ainda é um lobo generoso. Reparte despojos com outros. Então foi essa bênção, foi esse destino que Jacó alterou quando ele pegou o menino no colo da mãe, que a mãe decretou Benoni. Agora veja bem comigo, as últimas palavras de Raquel, a mulher que ele mais amava, as últimas palavras foi o pedido, o desejo do coração daquela mulher foi colocar o nome no filho. E a maioria de nós, irmãos, obedece às pessoas, ou seja, o último pedido de uma pessoa. Quando ela morre, ela fala: olha, faz isso. Se uma pessoa da sua família morrer e pedir para você cuidar de um filho, para você colocar uma homenagem. Meu pai mesmo, quando morreu, meu pai era peão, né, Carlão? Meu pai tinha goiaca, aquelas faixas, botona até aqui. Ele era um peãozão ajeitado. Ele tinha tralha, viu, Simão? E chapéuzão, tudo quanto era chapéu lá em casa, era muita coisa. Ele era invocado, ele era igual a eles aí, ó. Quando eles estão trajados. Agora eles estão menos trajados, né? Mas quando eles estão trajados, você consegue aquelas camisonas xadrez. Meu pai era todo invocado, tinha berrante, tinha tudo.
E ele falou assim: quando eu morrer, minha véia, chamar minha mãe de minha véia, coloca todos esses negócios aí dentro do meu túmulo. Minha mãe falou: tá bom. Nós não sabíamos que ele ia morrer. Ele morreu com 43 anos, novo demais. E aí minha mãe foi e pegou berrante, chapéu, tudo aqueles negócios caro, rapaz, bota cara, chapéu caro, colocou lá, porque era um pedido dele. Então a gente geralmente obedece o pedido da hora da morte, a sugestão da morte. E não durou muito tempo, porque os ladrões foram lá visitar o túmulo dele. Na mesma semana roubou tudo. Mas tudo bem, deixou para lá, levou. O fato é que nós costumamos, certo, a obedecer a sugestão de quem morre. Mas Jacó não quis obedecer, irmãos. Jacó transferiu, tirou aquilo. Agora, Jacó, ao fazer isso, ele tirou daquele menino um sentimento de culpa que ele ia carregar pro resto da vida dele. Você já imaginou? Todas as vezes que chegasse no rapaz, falasse assim: como é que é seu nome? Benoni. Ah, mas por que colocaram Benoni no seu nome? Ah, porque no dia que eu nasci, a minha mãe morreu. No dia que eu nasci, eu matei a minha mãe. A minha vida custou a vida da minha mãe. Olha o peso que ia ficar nas costas desse rapaz. A sensação que ele ia ter que carregar na vida dele, de que no dia da sua vida, no dia que ele veio, no dia do seu nascimento, todo aniversário daquele rapaz ia ser marcado pela dor, porque as pessoas iam chegar e falar assim: oh, filho da dor, eu vim aqui te dar os parabéns, eu vim te dar um presente, filho da dor. Ele ia ser marcado com esse nome. O nome dele seria filho da dor, filho da aflição. Então Jacó tira o sentimento de culpa, tira o sentimento de condenação. Jacó alivia o peso e muda o destino dele, chamando de lobo que caça, que despedaça a presa, lobo feroz, lobo violento, ligeiro, que tem visão aguçada, audição aguçada, tem pés rápido. O lobo é 5 dedos na frente, 4 atrás nas patas, para não escorregar nas pedras, nos lugares, nos penhascos, mas para ele andar com rapidez em terrenos perigosos. Lobo tem uma série de características, depois você vai pesquisar e ler para você ver. Então a rapidez, a dinâmica, a resistência para caçar, tudo isso estava na vida de Benjamim. Benjamim era lobo que despedaçava as presas, caçava pela manhã e à tarde repartia os seus despojos. O que essa história tem a ver com a igreja daqui, de Jesus hoje à noite aqui? O que isso aqui tem a ver pessoalmente, particularmente comigo? O que nós podemos receber da parte de Deus? Em primeiro lugar, a sugestão da hora da morte não pode influenciar os nossos próximos passos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós vivemos um tempo difícil há 2 anos e alguns meses, ou vai fazer 2 anos agora, 2 anos e pouco, vai fazer que nós estamos vivenciando morte. Amigos, familiares, parentes, todos passamos por uns traumas muito graves. Veja bem, irmãos, porque todos nós aqui sofremos e ainda estamos sofrendo. Mas a sugestão dessa hora da morte não pode ditar para você, nem para mim, nem para essa igreja os nossos próximos passos. Nós não podemos ser influenciados mais pela sugestão da hora da morte. A morte não pode orientar e nem influenciar você daqui para frente. Outra coisa que eu aprendo com Jacó aqui é que nem sempre você vai conseguir. Outra visão, outra lição. Nem sempre você vai conseguir livrar todo mundo. Veja bem, a mulher que ele mais amava, ele não conseguiu livrar. Ela morreu. Então saiba que nem sempre você vai conseguir livrar todo mundo. Aprenda isso nessa noite. Tem gente que vai morrer
e tem gente que vai viver. No mesmo ambiente, um misto, uma sensação de tristeza. Na mesma sala, no mesmo quarto, o luto e a vida, a morte e a vida, o luto e o momento do nascimento. Eles estavam, a Bíblia diz, veja bem no verso de número 20, 35, 20, 19, verso 19, desculpa. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Jacó sentiu muito, Jacó amava aquela mulher, não desprezou quando ele troca o nome, não desfez da sugestão que ela deu, porém não aceitou, porque estava em jogo o destino do menino. No entanto, ele edificou uma coluna, chorou sobre a morte daquela mulher, mas ele não conseguiu livrar. Não se engane, existem coisas que não estão dentro da nossa capacidade, existem coisas que não estão dentro da nossa alçada, mas nós não podemos nos martirizar e parar pela sugestão da hora da morte. Sobrou esse menino, eu preciso alterar o destino dele, e agora o nome dele será Benjamim. Então aqui há uma sensação de dor misturado com louvor, há uma sensação de tristeza misturado com alegria. Deus sempre vai permitir você viver esses dois ambientes. Deus sempre vai permitir com que eu e você viva os dois ambientes. Às vezes nós estamos felizes por algo, porém ao mesmo tempo Deus permite estarmos tristes por outro, porque nem sempre conseguimos estar 100%, nem sempre conseguimos salvar tudo, nem sempre conseguimos colocar tudo no eixo. Às vezes choramos por algo, mas às vezes celebramos por outro. E assim é com Deus. Deus nos permite isso, sabe para quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente precisa perceber que com Deus não é só tristeza, com Deus não é só morte, com Deus não é só agonia, porque tem um dia da morte, mas Ele é capaz de no mesmo dia da morte trazer a vida. Eu vejo aqui um fruto da morte, eu vejo aqui o resultado da morte. A morte tem resultado, a perda traz resultado, a derrota também traz resultado. Em Deus até a derrota vai trazer Benjamim para você. Em Deus até a morte tem que gerar fruto. Em Deus a morte de Raquel trouxe Benoni, mas ele não aceitou a sugestão da hora da morte e disse: é Benjamim, lobo que despedaça as presas, é Benjamim. Não aceite a sugestão do fracasso, meu irmão, não aceite a sugestão da derrota. Saia daqui dessa congregação hoje com Benjamim em seus braços. Saia daqui dentro dessa congregação hoje com Benjamim no seu colo. Saia de dentro dessa casa, desse culto, com a certeza de que Deus está colocando do seu lado direito, do lado da sua força, uma oportunidade que Ele te deu de novamente se levantar para o louvor da glória de Deus. Eu aprendo ainda outra verdade que o texto sugere. Escolha celebrar pelo que fica, ao invés de chorar por aquilo que já se foi. É hora de sepultar aquilo que não volta mais. Escolha sorrir com aquilo que fica, ao invés de ficar se lamentando com aquilo que já foi. Já foi. Tem coisas que se vão e não volta mais.
Raquel foi. Com toda honra foi levantada uma coluna, com toda honra foi feito um tributo, com todo o amor foi levantado ali um momento de agradecimento. Porém, Raquel não voltava mais. Mas aí ele resolveu celebrar com Benjamim em seus braços. Deus sempre deixa uma esperança para você celebrar, independentemente do sofrimento que você passa. Eu vou falar de novo para profetizar na vida de vocês. Deus sempre vai deixar uma esperança nos nossos braços para celebrar, independentemente da derrota e do fracasso que nós passamos. Deus sempre vai nos dar uma esperança em meio ao caos. Deus sempre vai nos dar algo para celebrar e sorrir, mesmo sofrendo, mesmo passando pela ânsia da morte, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por tribulações, pressões psicológicas, espirituais. Deus é Deus de nos dar no meio de tudo isso uma esperança. Outra verdade que eu aprendo com esse texto: Jacó não fez reprise da história de dor. Sabe, irmãos, nós temos mania de fazer reprise das nossas dores. Aí vira e mexe, a nossa mente fica recapitulando. Isso é reprise, isso é novela antiga, isso é novela velha. Isso aí faz parte daquelas novelas que já foram antigas antes, e aí tem um outro programa que reprisa aquilo tudo de novo. Aí aquela derrota, aquele passado, aquele processo antigo, você fica lá. Eu estou até te vendo assim. Olha o jeito que reprisa, fica assim. E aí você começa a fazer aquele reprise primeiro aqui na mente, aí depois você começa a liberar isso, verbalizar isso e trazer como se fosse algo novo, coisa que já foi. Não faça reprise do seu passado de dor. Não faça reprise das suas derrotas. Não ressuscite algo que Deus já sepultou no mar do esquecimento. Não faça isso, porque senão você não vai se levantar nunca. Não faça reprise. Já imaginou se ele deixasse Benoni todo ano? Aí, ó, Raquel morreu por sua causa. Mesmo que não falasse, aquela marca tinha ficado. E fechando a nossa meditação dessa noite, o modo como você encara a vida vai determinar a sua felicidade. O modo como você encara a vida vai determinar a sua felicidade. O ângulo que você vê, aquilo que você pensar diz o texto, assim como eu penso, Você é fruto daquilo que está aí dentro da sua cabeça, da sua cachola. Eu sou fruto daquilo que eu imagino. A minha imaginação, ela vai me conduzindo. O que está acontecendo com você? Você anda obedecendo a sugestão da hora da morte, ou você transicionou esse destino para carregar um lobo que despedaça as presas, que reparte os despojos e que dá sustentabilidade no dia da sua angústia, do seu fracasso? Ele escolheu colocar Benjamim, e foi esse menino que trouxe sustentabilidade para Jacó na sua velhice. Ele trouxe aliança de perdão. O encontro dos irmãos fez José quebrantar a partir do momento que Benjamim chega. Ele é lobo, bom na caça, caça noturna, anda rápido nas pedras, no deserto, na areia, na mata. Qualquer ambiente o lobo se desenvolve. Pensando por essa perspectiva, não é tão ruim ser lobo. Pensando por essa perspectiva, as características de lobo, nós precisamos desenvolver algumas delas. Porque esse negócio de ficar, eu sou ovelhinha de Jesus.
Tem gente até rebolando. Cada peãozão grande rebolando. Eu sou ovelhinha de Jesus. Sai dessa vida, rapaz. Engrossa. Cria tipo. Vamos pra cima. E eu tô correndo até risco, porque tá filmando. Diz que agora isso aí tudo dá processo. Diz que isso aí é homofóbico. Não é não, meu irmão. Vai ter que visitar eu lá. Porque eu não vou ter que retratar, eu não retrato. Porque eu tenho que pregar o evangelho. O que está acontecendo conosco? O lobo tem brio, sangue nos olhos, despedaça a presa, caça, espera o momento certo para dar o bote, agir. Que tipo de crente somos nós? Nós precisamos da mansidão da ovelha, sim. Eu não estou dispensando, mas nós precisamos um pouquinho da ligeireza, da rapidez, da perspicácia, da destreza. Essa foi a bênção que Jacó impetrou sobre Benjamim. Foi tudo isso. Jacó não obedeceu à sugestão da morte. Jacó não fez reprise da história de fracasso. Toda hora contando, essa pandemia acabou com a igreja. Isso aí é a história. Fulano, você viu, a igreja está nada. A igreja de Jesus está melhor. A igreja de Jesus é você. Não é esse prédio aqui não. Isso aqui é a reunião dos santos da congregação. A igreja somos nós. Nós não podemos ficar, irmão, era tão bom. Não teve uma vez que uma pessoa falou comigo, eu sinto tanta saudade da igrejinha. Eu falei, qual igrejinha? Ali onde era, na frente da feira. Eu falei, lá era um salão emprestado, molhava tudo, saía rato para pegar o pé dos meninos na hora da aulinha lá em cima. E bem no comecinho ainda nós subíamos uma escada, que teve, os professores desciam, caindo com um aluno, com tudo. Pois eu vou sentir saudade disso para quê? Pagando aluguel caro, o homem em cima, todo dia 2, 3 em cima, nem vencia, ele estava querendo receber. Meu Deus! Querendo fazer reprise de derrota. Só que eu não falei isso para a pessoa, respeitei. Mas eu não tenho saudade disso não, irmão. Como era bom aquele tempo da igreja. Era bom nada. Bom é agora, é só você e eu despertar para um avivamento e se colocar na posição. O problema é que às vezes nós, como crentes, não nos colocamos na posição de vaso. Ficamos esperando, olhando para a vida dos outros. Fulano está em pecado. Rapaz, se você for ficar trazendo isso aí para sua memória, você não deslancha. Você não cresce. Você era para estar numa porta, recepcionando, orando, intercedendo, fazendo visita. Liga, pastor, eu estou querendo fazer uma visita para o irmão, vou lá orar, vou ungir a casa dele, ora por mim, faz cobertura. Era para estar recebendo esse tipo de telefonema, mensagem, notícia. E você na dinâmica, na hora, na obra, vai. Não é para escutar lorota, conversa e é verdade, está acabando, vai morrer. Não, irmão, isso aí é reprise de derrota. Você que escolhe. Você quer ficar com o Benoni no colo? Parabéns. Fica com esse Benoni aí, carrega ele, fica traumatizado, frustrado. A vida toda eu resolvi carregar Benjamim, independentemente da morte, da derrota, do sufoco, da pressão. Eu quero ficar com Benjamim porque é o seguinte, daqui a pouco o negócio vai destravar e aí você vai perceber, é verdade, Deus levantou uma geração de lobo feroz, de gente feroz, guerreiro, raçudo, alabarabassuri alabarras, gente raçuda, gente com coragem, gente com violência, gente com valentia. Tem que ser valente, tem que ter coragem. Não chega com esse desânimo, chega desse espírito fracassado. Você já pecou, você já fracassou, você já perdeu, eu também já. Todos nós aqui perdemos algum dia. Nós já perdemos dinheiro, alguns já perderam família, outros perderam comércio. Meu irmão, todo mundo perdeu. Mas Deus deu alguma coisa para você pegar e segurar no braço para ficar. É isso aí que vai render o seu louvor daqui para frente. Fique em pé, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar.